essas alterações que podem ser feitas no sorriso do ponto de vista estético? Bom, no sorriso, a gente tem que descobrir aquilo que incomoda o cliente e entender qual é a queixa dele. Porque ele olha no espelho e está insatisfeito com o sorriso. Ou porque ele vê uma fotografia e fala, não gosto do meu sorriso. Nós podemos alterar a forma dos dentes, nós podemos alterar a posição dos dentes, colocar um dente que está muito para trás, colocar ele um pouco mais para frente, ou um dente que está mais dentucinho, mais empurrando o lado, a gente consegue trazer para trás. Tem algumas fotos que eu trouxe que mostram isso, a gente vai passar logo mais. Também podemos mexer com a cor dos dentes e clareá-los. Nunca tive um caso de alguém que foi lá para escurecer os dentes, mas podemos mexer com a cor dos dentes, deixando eles mais claros. E a posição, forma, cor e o tamanho dos dentes também pode ser alterado. Dentes muito pequenos podem crescer e dentes muito grandes podem ser reduzidos através de desgaste e recolhimentos. Olha, vamos mostrar as fotos. Enquanto a gente coloca as fotos, tem uma pergunta da Condessa Adelaide de Nissa. A anestesia já brincou contigo, falhando e deixando alguém chorando? A anestesia é necessária ou depende do caso? Depois ela faz uma pergunta sobre implante, mas está no nosso roteiro falarmos sobre implante, né? Então, acho que só seria a primeira parte. Então, Adelaide, graças a Deus eu nunca tive essa situação de fazer uma anestesia e ela não acontecer, porque graças a Deus eu tive um professor fantástico, que foi o melhor anestesista do Brasil e tem livros escritos só sobre o tema de anestesia. E ele ensinou de uma maneira tão perfeita que a gente não teve erro. Logo na faculdade, na clínica da faculdade, nós já aprendemos. Ele é fundamental para evitar o desconforto do paciente, a dor. Em quadros que há uma inflamação muito intensa que prejudicaria o uso da anestesia, a gente faz um uso de anti-inflamatório para que cesse a inflamação e o anestésico possa atuar. Então, às vezes tem uma razão química para isso, tem que ser prevista. E às vezes tem a razão física de justamente não acertar o lugar adequado, não há uma permeabilidade adequada dos tecidos e o anestésico não chega onde tem que chegar. Então o dentista fica aplicando inúmeras vezes no mesmo lugar e o nervo está em outro lugar. Por isso que a pessoa chega ao consultório e fala, olha, eu tenho um problema e a anestesia não pega em mim. Eu já ouvi muito isso, eu olho e falo, não pega, tá bom, vamos fazer uma anestesia especial em você, porque o seu caso é especial. Eu faço anestesia normal. Funciona tudo bem. Olha, nós já vamos colocar as fotografias. Eu pediria que você comentasse que diferença. Eu de falar justamente sobre a posição, a alteração de posição dos dentes. Ali nós vemos os incisivos centrais muito recuados, aqueles dois dentes da frente, né, muito para trás, e os incisivos laterais jogadinhos para frente, empurrando o lábio. Inclusive, quando ela estava de boca fechada, não ficava esteticamente adequado. Ela se incomodava demais, tinha vergonha de sorrir. Foi à clínica, nós fizemos um ensaio, ela gostou, e aí fizemos o tratamento. Através de desgastes, alguns dentes foram desgastados, e nós colocamos os laminados, que são as facetas, em resina composta. Esse é um tratamento feito em um dia, uma sessão de aproximadamente 2 horas e meia. Um dia a pessoa transforma o sorriso? Estou encantada. E dura quanto tempo essa transformação? Quer dizer, um tratamento? Nós esperamos que dure 10 anos, a pessoa cuidando adequadamente, 10 anos ou mais. E os trabalhos dependem muito de como a pessoa vai conduzir, se a pessoa usa fio dental, se ela escova adequadamente. Os materiais hoje estão muito bons. Então depende muito do dentista, da maneira como ele trabalha o material e do cuidado do paciente. Quer dizer, uma foto como essa, normalmente eu pensaria, a pessoa deveria usar um aparelho, né? No entanto, ficaria lá 1, 2 anos com o aparelho. No entanto, em 2 horas e meia resolve o problema, né? Muitas pessoas não têm paciência de usar o aparelho e outras tantas usaram o aparelho como essa que estava na foto agora. Usaram o aparelho por anos, removeram o aparelho e houve a recidiva. Eles voltaram. A pessoa perde, ela desanima, ela perde a credibilidade, ela fala, não vou fazer ortodontia de novo, eu sei que tem bons profissionais, mas eu acho que não vai funcionar no meu caso, então ela perde essa vontade de fazer ortodontia, já está com alguma idade, ela não quer submeter
manter o tratamento. Vamos para outras fotos. Que é um caso de agenesia. A agenesia é quando os dentes não aparecem. A criança cai o dentinho de leite e não vem o dentinho permanente. Olha. Então, no caso, os incisivos laterais é que estão faltando. Ela tinha os dois centrais, tinha os dois laterais e aí tinha os caninos, ficava essa fresta. E através da colocação de implantes imediatos, implantes de função imediata, a gente consegue repor esses dentes, a pessoa já sai mastigando, enfim, sorrindo, e a gente consegue dar uma solução. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer e que a própria Adelaide também fez. Quer dizer, o que são os implantes dentários? Sim. Os implantes dentários são substitutos da raiz dos dentes. Ou seja, não há como colocar um implante num dente que tenha raiz. Tem gente que fala, caiu meu pivô, eu quero colocar um implante. O implante só serve quando a pessoa perdeu a raiz do dente. Uma fratura de raiz ou a doença periodontal que afetou os ossos, então ela perde o dente com a raiz e aí não há onde colocar uma coroa. Essa coroa ou vai ser colocada nos dentes vizinhos, que é a prótese fixa, também chamada de ponte fixa, porque ela fica no ar e não permite que passe o fio dental entre os dentes, ou a gente coloca um implante que vai substituir a raiz do dente, geralmente é um parafuso, tem outros formatos, mas o que está consagrado, já estabelecido como ideal, é um parafuso que vai dentro do osso e fica escondido pela gengiva. E esse parafuso é a nossa ancoragem para colocar uma coroa. Ele substitui a raiz do dente por uma raiz de titânio artificial. Existe um número máximo de implantes que uma pessoa pode ter na boca? Não, ela pode colocar todos os dentes. Todos os dentes? Todos os dentes implantados um a um. Ou, se ela não pode fazer um a um, ela pode colocar um mínimo de 4 dentes. Né? A pessoa usa uma dentadura, que é uma solução. Eu não aguento mais usar minha dentadura, especialmente as inferiores, que mexem muito e não tem sustentação. Não, e pode cair, né? Quer dizer, tinha aquele olhinho antigamente falando da dentadura e cair, né? É muito feio. E aí a pessoa não consegue se alimentar adequadamente, machuca, porque começa a fazer feridas dentro da boca por um movimento. Então, ela quer substituir, quer ter uma dentição fixa, mas não pode gastar muito. Então, existe a solução, que é uma técnica europeia, chamada All-on-4. São 4 implantes que são colocados em lugares estratégicos e suportam um arco todo, um arco inteiro sobre esses 4 implantes. É uma solução de baixo custo para que a pessoa tenha os dentes fixos, né? Se livre da dentadura. Bacana. Agora, a pergunta da Adelaide era se o implante é perigoso fazer. Olha, todo procedimento cirúrgico envolve algum risco. Uma cirurgia de extração dentária envolve algum risco. Se o profissional pegar um nervo ou pegar um vaso importante, então não posso dizer que o implante é perigoso, porque tudo é perigoso. Uma anestesia, eu já vi casos de o profissional aplicar anestesia, a agulha bater no osso, fazer uma curva, entortou a agulha, quando ele puxou esse gancho que se formou, ele rompeu um nervo importante do paciente, ele ficou com metade do rosto sem sentir pelo resto da vida. Então, existe um risco em tudo na vida. O implante não é mais perigoso do que uma extração dentária, tanto quanto. Agora, cabe ao cliente avaliar o profissional, pesquisar a respeito, se ele tem realmente qualificação para fazer aquele procedimento, se ele tem confiança no profissional, que acima de tudo é uma coisa muito importante, que é a confiança no profissional e vice-versa, o profissional confiar no cliente, é verdade. Vamos deixar o site, aproveitar durante o programa, deixar o site da sua clínica, né? É www.clinicafranco.com.br. Vamos continuar mostrando as fotos? São casos de dentes separados, o nome técnico é diastema. E esse caso foi um caso que me chamou a atenção porque eu mesmo sugeri tratamento ortodôntico para o paciente. Falei, nós vamos fazer uma orto, vamos encostar o seu dente um no outro
criando 2 novos espaços, porque à medida que eu encosto os 2 na frente, eu abro 2 novos espaços.